E aí pessoal, tudo bem? Respeitável público, como vocês estão? Bem, esse é o primeiro vídeo de espero que muitos outros desse canal, que vai ser sobre o São Paulo, principalmente sobre o São Paulo, mas sobre o futebol europeu, sobre o futebol brasileiro, sobre futebol, né? Que é esse esporte que a gente tanto ama. Valeu, peço que se você curtir, você deixe seu like, se você gostar da minha cara, não da minha cara porque ninguém gosta, mas se você gostar do vídeo, por favor se inscreva, por favor me dá esse apoio. Beleza? E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a última vitória do São Paulo, que foi contra o Botafogo de São Paulo, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, que para muita gente pensa que não estava valendo nada, mas para o São Paulo valia muito. Primeiro eu vou começar já dizendo aqui a escalação do São Paulo. O São Paulo entrou com Rafael no gol, Alan Franco e Pablo Maia na zaga. Natan, Caio Paulista, Nestor, Luan, Luciano, Wellington Rato, Alisson e o Galopo. O São Paulo tem sofrido muito, assim como todos os anos, né, com lesões, e o Rogério Ceni, que mesmo que às vezes o time não consiga jogar bola, conseguiu fazer o time, principalmente no segundo tempo, e bem, mas teve que improvisar o Pablo Maia na zaga. O São Paulo, no primeiro tempo, principalmente, ficou muito com a bola, sem poder algum de fogo, né? Conseguiu um chute bom com o Luan ali no primeiro tempo, que o goleiro acabou defendendo, mas no primeiro tempo o São Paulo não conseguiu criar muita coisa, foi meio que o bumba meu boi, né? Cruza na área e tal. O São Paulo com a bola fazia meio que um 3-5-2, o Luan descia para construir entre os volantes, com o Pablo Maia e o Alan Franco de zagueiro, junto com ele. Os laterais acabavam subindo, o Caio Paulista e o Natan, o meio campo ficava com o Nestor, o Luciano, o Wellington Rato e o Alisson, e também o Galopo às vezes ia construir um pouco, o que acabou fazendo com que o São Paulo não criasse. O São Paulo não conseguiu criar muito, o São Paulo não conseguiu criar uma chance clara de gol, né? E o que criava era sem poder algum, sem vontade nenhuma, né? O São Paulo tomou um gol com 2 minutos de jogo, né? Foi um gol meio besta e foi o plano do Botafogo realmente. O Botafogo precisava vencer o São Paulo para se garantir na próxima fase, porque disputava a vaga com o Santos, e se ganhasse, se garantia, né? Dependendo do resultado de lá, também poderia empatar ou até perder, como foi, porque o Santos acabou perdendo pro Ituano. Mas e pro São Paulo, o que esse jogo valia? Pro São Paulo esse jogo valia, primeiro, uma confiança pré-mata-mata, segundo, uma possível semifinal dentro de casa e também uma quarta de final dentro de casa contra o Água Santa, que vai ser na segunda-feira às 8 horas. Quando eu digo em casa é modo de falar porque o mando vai ser do São Paulo e a torcida também do São Paulo, mas por estar tendo shows no Morumbi, o jogo vai ser feito no Allianz Parque como mandante, né? A diretoria do São Paulo e do Palmeiras conversaram e o São Paulo já havia cedido o Morumbi para o Palmeiras no jogo contra o Santos, e agora o Palmeiras cede o Morumbi para o São Paulo, o Allianz Parque para o São Paulo, provavelmente também na semifinal, se o São Paulo passar pelo Água Santa. Mas então o São Paulo entrou em campo com Rafael, Alan Franco, Pablo Maia, Natan, Caio Paulista, Nestor, Luan, Luciano, Wellington Rato, Alisson e Galopo. Como eu já disse no primeiro tempo, São Paulo foi nulo. São Paulo não jogou nada, tomou um gol com 2 minutos de jogo, que era o plano do Botafogo, fazer o gol e se segurar, e estava dando certo. Assim como todos os outros times, com todo respeito, de menor expressão do Paulistão, quando fazem um gol no São Paulo ou quando o empate já é um bom resultado, se seguram. E normalmente conseguem isso porque o São Paulo não tem infiltração, não tem movimentação rápida, ou pelo menos não tinha, até o segundo tempo, que pra mim são 2 jogos e 2 times totalmente diferentes, né? O São Paulo terminou o primeiro tempo mal e perdendo de 1-0, precisando virar para passar em primeiro do grupo e precisando empatar para passar em primeiro do grupo e em primeiro para provavelmente fazer uma semifinal contra o Corinthians se passar pelo Água Santa. O Rogério Ceni mexeu bem no intervalo, colocou o David e o Wellington, ele tirou o Alisson, ele tirou o Caio Paulista, ele colocou o Juan um pouquinho depois, mas primeiro quero destacar a entrada do David. No comecinho, principalmente o David voltando de lesão, entrou muito bem, movimentou melhor o ataque do São Paulo, mas acho que a principal mexida foi o Wellington lateral, que entrou muito bem. O primeiro gol, o gol do Luan, ele que começa a jogada, ele vai para a linha de fundo, consegue um drible ali no lateral do time do Botafogo e ele cruza no meio da área, o Luan pega ali e faz um golaço. Aliás, renova o Luan, por favor. O Wellington muito bem, depois entrou o Juan, um pouquinho depois, aos 54 minutos, que foi muito bem, fez um gol, muito bem não, ele fez o gol, né? Ele não é aquele, nossa, o 12º jogador, coloca, muda o jogo, não é isso. Mas ele foi muito bem, ele conseguiu fazer um gol e jogou bem. Depois o Jackson Mendes, né? Entrou ali aos 68 minutos e eu particularmente gosto muito de ver ele jogar. Quando ele entrou, o São Paulo ainda empatava 1-1, que não era um resultado péssimo, porque o São Paulo passava em primeiro até o momento, porque o Água Santa venceu
o melhor time do campeonato, que era o São Bernardo, e precisava virar esse jogo. O Jackson entrou muito bem, jogador de Copa do Mundo, né, do time do Uruguai não, do Equador, entrou muito bem, conseguiu fazer várias dinâmicas de passe, ele controla melhor esse meio campo do São Paulo quando ele joga, né, entrou muito bem. O Orejuela entrou no finalzinho ali, vou deixar ele meio entrou no final, São Paulo já com o jogo meio que decidido, um 3-1 ali bem tranquilo, né. Beleza, agora vamos dar nota para os jogadores e falar um pouco sobre o desenvolvimento de cada um. O Rafael, 7, porque assim, o Rafael normalmente não tem sido exigido, quando foi, ele foi bem, não nesse jogo necessariamente, mas normalmente quando é exigido o Rafael vai bem, assim como no empate contra os Palmeiras no Allianz Parque, em outros jogos do Paulista, quando ele é exigido ele vai bem, né? Ele ainda fez um milagre no primeiro lance, porque o lance do gol do Botafogo é São Paulo começa com uma enfiada, ele acaba conseguindo defender, e o Natan, quando vai tentar controlar a bola, entrega no pé do adversário que cruza e ele acaba sofrendo gol. Então a culpa do gol não foi dele, eu vou dar uma nota 7 pra ele, né? Porque mesmo que ele não tenha tido culpa no gol nada, ele acabou levando o gol do Botafogo de São Paulo. Alan Franco, 7, achei ele, assim como em todos os jogos, ele é muito firme, ele é muito sólido na defesa, mas ele é lento. Você vê no lance do gol, ele correndo atrás do jogador do Botafogo de São Paulo, acho que também por ser o começo do jogo, ele é lento. Entendeu? Não que ele é lento, mas ele tem cara de um zagueiro mais lento, de um zagueiro mais bruto, robusto, né? Mas nota 7 pra ele, eu acho sempre o Alan Franco, ele joga muito bem, muito firme, né? Depois o Pablo Maia, que assim, de volante já não tá conseguindo, e o Rogério tentou improvisar ele ali na zaga, né? Não tem outra opção, até que, assim, não comprometeu, né? Teve um lance no segundo tempo que ele leva o drible ele e o Alan Franco, né? Levam um drible do Robinho, o próprio jogador que fez o gol do Botafogo de São Paulo, e ele consegue até que se recuperar ali, né? Foi, assim, razoavelmente bem, nota 6 pro Pablo Maia, né? Não sou, assim, crítico do Pablo Maia, mas ele ainda tem que melhorar bastante para conseguir vaga nesse time de São Paulo. O Natan, eu gosto muito do Natan, né? Voltou para fazer a lateral direita do São Paulo, porque com o Orejuela não tava dando, e o Igor Vinícius lesionado, e o Moreira também. Normalmente ele vai muito bem, ele é um zagueiro, um lateral muito físico, um lateral de muita força, mas hoje ele foi mal demais, né? Ele saiu no segundo tempo ali, o São Paulo virou o jogo, então dá pra saber mais ou menos, né? E o lance do gol do Botafogo de São Paulo, ele entrega, meio que sem querer, óbvio que sem querer, né? A bola no pé do jogador ali do Botafogo de São Paulo. Nota 5 pra ele. Caio Paulista, mesma coisa, não que tenha comprometido nada, mas falta um pouco. E o São Paulo também virou o jogo após a saída dele, né? O Nestor é o seguinte, não dá pra entender o Nestor. No primeiro tempo, o Nestor mal, tentou chute fora da área, isolou a bola, mal. No primeiro tempo, na verdade, o time inteiro tava meio mal. Mas o Nestor se destaca em jogar mal quando o São Paulo tá mal. Impressionante. O Nestor parece meu irmão de 12 anos de vez em quando. Ele mal, não sabe fazer com a bola às vezes. Mas no segundo tempo, acho que o Rogério deu uma chamada nele, né? Porque insiste no Nestor. Entrou bem, né? Voltou bem pro segundo tempo. Começou a fazer umas fatiadas para dentro da área, quebrando a linha de defesa. Foi muito bem no segundo tempo. Deu uma bola na trave ali. Gostei bastante do Nestor no segundo tempo, né? Pra mim ainda também não tem que ser titular desse time, mas o Rogério gosta dele, insiste nele, né? Nota 7, principalmente pelo segundo tempo do Nestor, porque o primeiro tempo acho que qualquer um que tá assistindo esse vídeo conseguiria fazer. Depois o Luan, a torcida ama ele com razão, né? O cara fez o gol, o cara é São Paulino de coração, ele gosta do clube, já falou que quer ficar se quiserem ele lá dentro, né? Então assim, o Rogério colocou ele quase obrigado no time e ele tá ficando, assim como o Galopo. São jogadores que fazem a diferença, que não somem quando precisa deles, né? São jogadores que puxam responsabilidade e que estão muito bem, que vão continuar no time. Nota 8 pro Luan, fez o gol, muito bem. O Luciano, a torcida gosta muito do Luciano, eu gosto muito do Luciano, mas assim, nessa nova posição que o Rogério tá colocando ele tá um pouco sumido, ele tá ficando mais na criação das jogadas, né? E assim, sumido o Luciano, a gente precisa mais do Luciano, né? Aquele jogador brigador, aquele jogador que enche o saco do adversário, que fica em cima, né? Mas ainda falta mais pro Luciano, nota 6. O Wellington Rato estava muito bem nos outros jogos, né? A bola parada é dele, muito bem na bola parada, muito melhor que o Nestor. Porque hoje, só porque eu falei isso, né? O Nestor deu uma assistência no cruzamento pro gol do Rua, que foi de escanteio. Mas ele cobrou e fez ali a assistência. O Wellington Rato, ele, na minha opinião, tá acima do peso. Parece que o Wellington Rato tá acima do peso. Ele morre muito rápido no campo, né? Não que tenha jogado mal, né? No primeiro tempo sim, né? Mas assim, não foi tão bem, não é aquele Wellington Rato de outros jogos. Hoje parecia que estava um pouco mais desligado, um pouco mais cansado. Parece até que está um pouco acima do peso, como eu já falei.
né? Nota 5,5 pro Rato, foi bem mal hoje. O Alisson, nota 6 por mais que respeito, né? Voltou hoje, é o time titular, jogou mal, como o time inteiro no primeiro tempo, saiu no segundo tempo, o time melhorou muito. E o Galopo, nota 8, o Galopo fez o gol, mesmo que de pênalti. O Galopo procura jogo, é um jogador que a gente vê que é diferente, né? Não adianta. David, nota 7, entrou, mudou o jogo. O Wellington, mesma coisa, nota 7, ele entrou e mudou o jogo. O Wellington é um lateral que, na minha opinião, tem um potencial de crescimento gigante. Dá pra ele se tornar um lateral de elite, realmente. Um lateral esquerdo muito bom. Ele tem muita força física, ele tem a tentativa do drible. Ele é um jogador muito diferente. Quando ele entra, ele vai muito bem. Não que ele seja o Maldini, não isso. Mas ele é muito bom lateral. Juan, bem da base. Ele é da base, né? Muito bem. Juan fez o gol ali. Aniversário dele, aliás. Parabéns, Juan. O Jackson, né? Entrou muito bem também, na minha opinião. Conseguiu distribuir bem o jogo ali. Controlou mais o meio campo de São Paulo. Nota 7, nota 8 pro Juan. Não sei se eu falei. O Orejuela que entrou no finalzinho. São Paulo já tava com o jogo decidido, né? A arbitragem agora. Essa árbitra. Ela é horrorosa, essa Edna. Ela é horrorosa. Meus amigos corintianos, palmeirenses, toda vez que ela vai apitar jogo, eles reclamam. Eles falam, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Ela é sem personalidade, sem confiança nenhuma. Sabe, tudo. Hoje, se não fosse o VAR, ela não teria dado um pênalti ridículo pro São Paulo. Entendeu? E é em todos os jogos isso, porque quando o São Paulo ainda era treinado pelo Crespo, eu lembro que ela prejudicou o São Paulo num jogo contra o Novo Horizontino. Sabe, são coisas muito... Assim, um árbitro pega isso normalmente, entendeu? E a Edna acabou não conseguindo. Ela vai mal em muitos jogos. Já vi jogos que ela foi bem apitando, mas, assim, os jogos grandes, parece, dos grandes, né? Tipo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, ela vai mal. Vai mal. Então, assim, é complicado. Nota 5 para arbitragem e nota 8 pro VAR. Porque o VAR foi muito bem ao insistir no pênalti, porque, assim... Era um pênalti, na minha opinião, claro. Não tinha, pelo amor de Deus. O jogador quase não encosta na bola e chega por trás do Wellington, porque o Wellington já tinha passado no drible. E, assim, muito claro o pênalti, né? Nota... padrão arbitragem brasileira, né? A arbitragem brasileira sempre é péssima, né? Mas é isso. Vamos ver agora. Próximo jogo de São Paulo, segunda-feira, às 8 horas. Aliás, um horário péssimo. Vou falar disso provavelmente nos outros vídeos, mas... É isso, né? Vamos São Paulo. Como diz o Barulho, que eu acompanho muito, aqui não é vai São Paulo, é vamos São Paulo. E eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.